1h e 53 minutos. Tem aqui a pergunta do morador lá do Ruilino 3. Está falando lá que a comunidade do Ruilino sempre reclama a respeito de falta de água. Agora tem um outro telespectador que pergunta o seguinte, ele faz uma provocação a você. Por que quando alguém do Saerb vem falar numa entrevista, parece que exclusivamente o tema é água e nunca fala sobre saneamento de uma forma geral? Esgoto, né? Esgoto, no caso. Então, quanto ao Ruilino, ele recebe água pelo reservatório do Tucumã. O Tucumã tinha um reservatório elevado, não sei se você vai lembrar, e um apoiado. O elevado foi até derrubado, que estava com problemas. Estava rachado, a gente teve que demolir ele, né? E aí, esse ano, a gente está dentro desse planejamento, desde o ano passado, para a gente construir lá uma reservação maior. A reservação do Tucumã é muito pequena. A área cresceu demais em torno dele, inclusive, a gente está tentando viabilizar, inclusive, aquele residencial lá para frente, entre Rio Branco e Custódio de Freire, que ali vai ser, não sei quantas mil casas que vai ser construída em frente ao Alphaville, né? Então, a gente está nesse planejamento, é a partir daí que a gente pode atender com mais eficácia esse pessoal que estão ali no entorno. Aquela região é muito ruim de água, né? A Vila Custódio Freire, por ali, é muito ruim de água, né? Isso. O Custódio de Freire, ele já pega lá do Placas, que vem lá do Tancredo. Ele faz uma ação meio que inversa. É jogado do central para o Placas, que fica no Tancredo, de lá, pelo ramal, vai lá para o Custódio de Freire, um pouco distante, né? O Ruilino, ele é abastecido também pela nossa reservação chamado Calafate, que fica no Floresta, do ladozinho quase da Fundação Bradesco. Então dali caminha-se para o Tucumã, isso aí já é uma coisa de 20 anos, e do Tucumã joga para os bairros, Ruilino, etc. Né? Isso está precário porque o volume de água que chega lá, pela rede que já está instalada há muito tempo, ela não permite um volume grande de água. Então, todo equipamento, estrutura que a gente recebeu do DEPASA, é isso que está há 20 anos. Né? Então, esse ano a gente vai ter uma ação mais enérgica, mais eficaz, quanto a essa água que vai ser levada para o próprio Tucumã também, que ainda tem áreas que é dia sim e áreas que é dia não. Né? A gente fez uma intervenção já, agora, mês passado, no Yolanda, próximo do Manuel Julião, no Parque das Palmeiras, local 23 anos sem água, colocamos água agora. Né? As pessoas alguns já estão recebendo água, outros é só nos procurar que a gente vai fazer a ligação. A gente teve uma melhoria agora grande no Novo Horizonte, na Baixada, próximo da Baixada, que era dia sim, dois não, agora está sendo água todo dia. Então essas situações pontuais nós estamos resolvendo. A gente não consegue resolver na velocidade que a gente também deseja, mas a gente está resolvendo. Tá? Então esses pontos, esses gargalos que a gente recebeu já, e que já está há muito tempo, a gente está resolvendo. A nossa equipe técnica é bastante conhecedora dos problemas. A gente já sentou em reunião e já planejamos sobre isso. Qual é o gargalo de Rio Branco? Onde é que está? Para a gente resolver. E a gente sabe que tem ponto que é dia sim, 3 não ainda, que vamos tentar ver se a gente reduz para no máximo dia sim, dia não. O Kleber está perguntando o seguinte, falando o seguinte, moro no Wilson Ribeiro, pergunta por que cai água em algumas ruas e em outras não? Isso aqui também é algo muito, muito corriqueiro. Isso dentro do mesmo bairro. Na rua Quatipuru não cai água, mas na rua do lado cai. E é a mesma ligação. O seu Kleber, eu não sei. No Wilson Ribeiro. Isso. No Wilson Ribeiro. Então na rua Quatipuru não cai água, mas na rua ao lado cai. E aí? O Wilson Ribeiro, ele tem praticamente um registro para cada rua. Isso já estava há muito tempo atrás também, né? A gente começou, inclusive, ontem, uma interligação pelo ramal Beija-Flor, até vou visitar lá hoje à tarde ou amanhã de manhã, é uma intervenção de 1.500 metros, de uma rede de 200 que vai ligar do portal para dentro do Calafate. A gente, com isso, a gente vai conseguir, inclusive, colocar água de dia sim, 3 não, para todo dia. Né? Primeiro, fazer uma campanha de conscientização do bom uso da água, porque é um desperdício muito grande ainda. Então, se a gente botar água todo dia ou 24 horas, para algumas pessoas, vai derramar água 24 horas. Então, a gente precisa que a pessoa tenha essa consciência. Essa situação lá, do Wilson Ribeiro, inclusive, há muita reclamação de desperdício. Há alguns outros pontos de reclamação de vazamento da rede. Alguns terrenos estão vazios, mas o cano está lá derramando água. E a gente fez, inclusive, uma operação lá do comercial, acho que deve estar com menos de um mês, para corrigir esses vazamentos que estão ocorrendo ainda, né?
Agora, quanto a essas falhas, realmente é uma falha, inclusive tem rua, que ela começa no ponto mais baixo e no ponto mais alto. E voltar a falar, se o usuário que recebe na parte mais baixa, se ele não trancar o seu registro quando encher sua caixa d'água, lá em cima não vai receber. Porque a pressão não é tão grande. Só vai dar pressão se for fechando para a água subir. Ah, essa percepção do uso coletivo é muito difícil, é muito complicado. E aqui você falando a respeito a nossa falta de educação com a água é impressionante. Outro dia, passando ali pela comunidade do Andirá, estava vindo ali da Estrada Jarbas Passarinho e cortei caminho ali nas imediações do IFAC. Mas é impressionante, foi bem cedinho e como ninguém coloca boia. E aí a água estragando. E outra coisa, você percebe, por exemplo, casas que tinham assim, vestígios de uma festona que teve e caindo água. O que me traz um raciocínio quase óbvio. Pô, tem dinheiro para fazer uma festa com cerveja, etc. Não estou querendo ser moralista, não, até porque eu também tomo umas limonadas. Mas, pô, não tem dinheiro para comprar uma boia? É difícil, hein? Eu sempre falo e procuro as pessoas entenderem, né? Você falou do coletivo, é complicado realmente. Mas eu não acredito que tenha alguém que compre um carro-pipa com 5 mil metros cúbicos de água, que é 5 mil litros de água, enche a caixa com 1.000 e derrame 4, e pague o pipeiro pelos 5 mil litros. E é exatamente isso que acontece. É o que fazem com a gente, e acho que é natural. Isso não é natural. A ação do Bocalon, que uns falam que foi coragem, outros falam que não teria essa coragem de trazer o sistema para o município, que estava em vias de entrar numa PPP, né, na parceria público-privado, realmente foi corajoso em fazer isso. Só que a gente não pode punir quem está pagando em dia por não querer que privatize, a gente não tomando atitudes que vai ter que chegar nesse momento mais enérgico com esse pessoal que desperdiçam água, achando que pode desperdiçar à vontade, né? Então o pagamento da fatura em dia é uma condicionante para a gente se manter vivo o sistema, para investir. Quando o Wilson Ribeiro fala que tem rua que está sem água, é porque tem que investir mais mesmo. Só que o próprio usuário muitas vezes não quer pagar. Quer melhorias, mas não quer pagar. Outros querem melhorias. A gente hoje produz o dobro da média nacional de águas. Tem cidades com o tamanho de Rio Branco, com a população de Rio Branco, que lá produz 856 litros de água por segundo. A metade do que a gente produz, que é 1.600 praticamente. E lá é 24 horas. Porque já teve essa cultura. Você tem uma cidade, tem cidades do tamanho de Rio Branco. Isso, Anápolis, em Goiás. Mais ou menos do mesmo tamanho de Rio Branco. Mesma população. Produz 856 litros de água por segundo. Nós produzimos o dobro. 1.600. E lá o camarada abriu a torneira, tem água. Tem água. Só que lá, assim, passou por teve uma cultura, foi criando uma cultura de que tem que pagar. E passaram a cortar, passaram a negativar. Então hoje, até para a gente cobrar, a tarifa hoje do Acre, de Rio Branco, é quase assim, quase como se fosse um valor simbólico. É muito irrisório, barato, de fato. Né? E o nosso gasto com produto químico, ele é muito maior do que qualquer canto do Brasil. A gente trata lama às vezes. Acabei de receber uma informação ontem de uma pessoa que toda segunda-feira troca a água da piscina. Olha aí. Porque é água do Saerb. Se fosse o Pipa, não fazia isso. Não faria. Então, isso aí, olha, deixa eu só... Isso aí é uma coisa que... Esse problema da água, o poder público tem responsabilidades, ingerências, incompetências, etc. Tem, historicamente tem. Agora, que nós precisamos passar por uma reeducação em relação a esse uso da água, parceiro, você há de convir comigo. Nós precisamos. Tem aqui uma abordagem feita pelo seu José, lá da Vila Acre. Obrigado, seu José. Itaã, pergunte ao entrevistado, quais são os maiores percalços enfrentados pelo Saerb que dificultam o fornecimento de água em sua totalidade para os riobranquenses, já que essa problemática se arrasta por várias gestões? Eu não sei se você você até falou que você conversa com a sua equipe sobre isso, né? Quais são os principais problemas que vocês enfrentam? Você abordou agora, só que eu esqueci de falar sobre não só a água, né? A parte do saneamento por completo. O Saerb é responsável por dois eixos do saneamento, que é água e esgoto. A drenagem já é a EMURB, né? E resíduo sólido é a parte da SMCCI, mais a drenagem que ele fala, drenagem é a água da chuva. Quando a água da chuva cai, para onde que ela vai? Quem cuida dessa engenharia não é o Saerb, é a EMURB. Agora, a gente diferenciar isso ali no dia a dia que é difícil, né? Pois não. E aí, assim,
O investimento que a gente vai fazer agora na parte de esgoto, que é tão primordial como também a água, né, o município vai entrar com um investimento agora de 12 milhões para chegar a 15. O Estado vai entrar com outro investimento, inclusive eles licitaram, já estão trabalhando na parte da ET Redenção. É uma estação de tratamento de esgoto, que ela vai tratar um volume de esgoto que hoje não trata. Rio Branco, historicamente, não trata esgoto, então ele afasta o esgoto das residências. Mas tratar mesmo não trata. Nós recebemos o esgoto do Estado tratando 2,6% do 100% que era para tratar. Né? Só trata 2,6%. Recebemos com 2,6%. Com essa situação que a gente vai trabalhar agora, até o final agora do ano, a gente vai estar tratando 42% do esgoto de Rio Branco. Isso aí é um fato. Tá? Inclusive vamos ter uma parceria grande com o Estado para poder chegar nesse nível. Podendo chegar a final de 2024 com até 68% do esgoto de Rio Branco tratado. Isso aí, mas gastou pouco, 12 milhões. Verdade. Rua do Povo e outros investimentos de outros governos fizeram muita estrutura, mas que não se comunicavam. Pois eu me lembro que até no governo do Binho teve as estações, as ETs, né? Isso. Foram quantas? Sei lá, 6, 7, eu não sei. Aqui em Rio Branco? As ETs compactas, que é aquelas que fizeram fizeram várias e nenhuma funciona. São mais de 70, acho 79. As ETs convencionais são aquelas maiores. Nós temos a ET São Francisco e a ET Conquista, que a gente vai estar operando, né, na sua capacidade. O Estado vai reformar, infelizmente, na passagem do governo do Tião Viana para o governo Gladys, a ET da Cidade do Povo ela foi depredada. Ela não Roubaram funciona. tudo ali. Roubaram tudo, saquearam, quebraram, danificaram. E aí, quando foi passar, em 2019, ele operava zero, não tratava nada, só afastava das casas, né? Então o Estado vai ter essa missão de refazer a ET Cidade do Povo para nos entregar. E as ETs compactas, que são várias na cidade, a gente vai também trabalhar em conjunto com o Estado para poder recuperar. Né? Nenhuma funciona. Se vocês fizerem isso, vocês vão mudar o panorama do saneamento em Rio Branco e, em consequência, no Acre. Né? Só para você ter ideia, desde quando fizeram as ETs, isso aí é matemática, desde quando fizeram as ETs até hoje, Rio Branco era para estar com 1,2 metros de esgoto acima do solo. Como não está para cima, está para baixo. Contaminou algum canto já, ou quase a cidade toda, né? Então a gente com esse avanço no esgoto que a gente vai fazer esse ano e também ano que vem, claro que vai demorar um pouco, mas uma hora o solo vai se recuperar. Uma hora os leitos dos igarapés vão se recuperar, porque vamos tratar esse esgoto. Pois é, sem dúvida. Quando você fala que os governos apenas afastam o esgoto das residências, você está dizendo assim, olha, nós jogamos em algum igarapé em algum lugar. Sim, Não é? Não tem... Só afastou. Assim, deu descarga, vai para algum canto. Quem vai dar o destino nesse canto era o Estado que estava dando esse destino, sem tratar. Então, por isso que às vezes essa temática da Amazônia, que é essa coisa muito glamourosa e tal, isso aí ficou muito na retórica, porque na prática o esgoto em si, eu não vejo isso, eu já viajei muito canto do Brasil, não vejo isso lá para o sul e sudeste não. Lá está 100% do esgoto praticamente. Então está mais conservado do que aqui. Na Amazônia. Entendi. Não é só manter a floresta em pé, é importante, claro. Mas o próprio esgoto também está contaminando, né? Tem aqui o Maurício do Conjunto Bela Vista está perguntando o seguinte, então, pergunte para o Enoque, por que eles caem em contradição das entrevistas que eles dão? Sim, porque um dia eles falam que é porque a água é barrenta, outro dia deu problema na ETA, e por isso estava só com 25% do abastecimento. Todos nós sabemos que a nossa água é barrenta, independente do rio estar cheio ou vazio. Ou seja, isso não pode ser mais desculpas. Qual é a verdade desse problema da falta d'água? Já estamos sem água há 4 dias aqui no Conjunto Bela Vista. Isso porque moramos aqui perto da caixa d'água do Castelo Branco. Vou voltar a falar. A parte de bombas faz tempo que a gente não está tendo problema. Graças a Deus. A gente fez uma intervenção bastante grande. Tivemos agora problema sexta-feira porque o rio encheu, trouxe muito balseiro, pau e danificou uma das nossas bombas, quebrou. Né? Quebrou inclusive a saída do PAD que se encaixa na bomba. Mas a situação de não tratamento realmente é da água. Né? Aparentemente você olha para a água, olhando hoje, olhando daqui 5, 6 dias, você pensa que está igual. Mas quando a gente faz a análise química dela, para poder tratar, porque para poder jogar o produto químico dela tem que estar de acordo com o que diz a turbidez, diz o pH da água. Então não é jogar um produto, é baseado na análise química da água. Né? Então quando isso ocorre, essa parte de turbidez aumentar, infelizmente eu acho que tanto faz a gestão que passou para trás, teve que reduzir vazão.
não consegue tratar. Olha aqui, é igual o que o Wendel Cordeiro está dizendo aqui, ó. No bairro Conquista, algumas casas cai água e outras não. Isso acontece há mais de 20 anos, segundo os moradores mais antigos. Eu peço até, Itan, que essas pessoas entrem, quando passar para você, passar o contato, o telefone para a gente, a nossa equipe lá verificar. A gente tem o maior prazer do mundo em resolver essa situação. Rio Branco merece. Há mais de 25 anos, 30 anos, nessa mesma batida, a gente tem um planejamento de tentar botar pelo menos uma grande parte de Rio Branco 24 horas até o final da gestão do Bocalon. Isso aí Peraí, como é que é? Até o final da gestão do Bocalon, a meta de vocês... grande parte da cidade. Mas grande parte quanto? Pelo menos 80%? Eu acredito que deve chegar a 70%. 70% da cidade abriu a água, abriu a torneira, vai ter água. Essa é o nosso planejamento. Né? Vamos até abrir licitação para contratar empresas para setorizar Rio Branco. Eu não estou falando que vai chegar, nosso planejamento é chegar nesse patamar. Agora, a gente precisa muito que os moradores nos ajudem. A gente não pode botar 24 horas em determinada região que vão desperdiçar 24 horas. Tudo é caro. Energia a gente paga R$ 1.700.000 mês. Produto químico, outro valor muito alto. Então, para jogar fora só simplesmente, não. Né? Só para dizer que tem, né? Para dizer que tem, não. A gente tem que ter um elo muito grande entre o usuário e nós, que prestamos serviço, e nós, o usuário. Né? Se isso ocorrer, se essa conscientização houver, vai estar a grande parte de Rio Branco 24 horas, que é o nosso planejamento. Queria terminar a nossa conversa falando a respeito do aquífero. Essa ideia de, no dia 22 de março, com a orientação, a supervisão de um geólogo, vocês fazerem a primeira perfuração de 180 metros. Vamos tentar 280. A gente não tem haste ainda, temos só haste para 180. Vamos tentar conseguir mais 100 metros de haste para poder chegar em 280. Né? É um posto teste, para poder a gente ver se realmente tem a quantidade e a qualidade de água que a gente espera no subsolo, né? Uma vez me falaram a seguinte imagem: Itaã, essa ideia do aquífero é uma ideia um pouco equivocada. Quando se fala aquífero, dá a impressão de que a gente fura o chão e lá dentro tem uma grande bacia cheia d'água. Não é assim, né? O que é então? Para cá, a nossa região é uma região nova. A gente observa que passou de Inhampare, no Peru, começa a ter rocha, né? Vai subindo as cordilheiras, né? Então vai subindo, vai afastando os barros. Para cá é um solo novo, então havendo água, vai estar uma água mais profunda. Essa de superfície, ela tem uma recarga anual. Choveu, ela entra no solo e fica ali na parte que tem camadas de areia. Aí a pessoa cava o poço, puxa a água. Aquela água da casa dele, tipo 1.000 litros dia, é tranquilo. É diferente que em Rio Branco é 1.600 litros segundo. É um outro volume de água. Então, dependendo do local, se não houver recarga, a gente vai tirar a água, uma hora vai secar. Porque a recarga da chuva não vai estar compensando. Suprir, né? Isso, suprir. Então, isso é feito pela análise do poço. A gente faz o poço e vê a capacidade dele de resposta. Né? Quem faz é o geólogo. Tendo a resposta adequada e volume que também compensa fazer ali uma estrutura, porque é uma bomba, é um reservatório, é uma adutora que leva para algum canto, tem todo um custo paralelo a isso. Né? E aí a gente vai na caneta ver se realmente compensa. Compensou, aí é só ver os pontos que vai ser feito mais poços, para interligar. Então, havendo poço, é só clorar. É diferente de uma água do rio que a gente tem que jogar... Sim, vocês não vão ter que gastar produtos químicos. Muito caro. A gente usa hoje 4 produtos químicos para tratar uma água, para levar água para casa das pessoas. E um que é o PAC, chamado PAC, que é o policloreto de alumínio, ele é um produto muito caro. Aí vem mais a cal, vem mais o cloro. Então são produtos que, assim, quando vai fechar o mês o SAEB, já está um impacto muito pesado. Né? Enoque, eu vou aqui fazer um apelo. Nossa entrevista já acabou, já estão me orientando aqui, mas deixa eu só fazer aqui um esforço na tentativa de chamar as pessoas para esse debate. Nessa meta que você está estabelecendo junto com o prefeito Bocalon, para até o final da gestão, pelo menos 70% da cidade abriu a torneira, ter água em qualquer hora do dia, em qualquer dia, isso é possível. Primeiro, a gente precisa acreditar nisso. É possível, porque há cidades que resolveram esse problema. Agora, aqui eu faço um apelo a você que pertence ao MARB, a União das Associações de Moradores, você que pertence a sindicatos,
você que pertence à gestão pública, às empresas, a gente precisa entender essa situação. Se não houver esse pacto, e olhe, o camarada que está sobre com essa responsabilidade da gestão está dizendo, vai chegar uma hora que nós vamos apertar, nós vamos cobrar, nós vamos negativar. Olha, o que é isso? Se eu não pago, eu não tenho água. E aí, como é que vai ser essa situação? Então, se vou... mas eu já não recebo água mesmo. Bom, então é possível, nessa toada aqui, que os demais do seu bairro tenham água e você não. Você se nega a pagar. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero chamar, eu quero fazer um apelo, é para que nós possamos nos reeducar no que se refere ao uso da água. Não é? Ficar lavando calçadas, como a gente vê todo dia, lavando o carrão. Não sei se vai dar para fazer isso. Pode até dar, mas o camarada vai pagar. Vai pagar por isso, né? Pode até lavar a caminhonete zona lá, mas vai ter um preço, né? A gente viu que em São Paulo, acho que há uns 7 anos atrás, lá teve uma crise terrível de água. Inclusive foram meio que usado água chamada lençol morto, que eles falavam. Então São Paulo, há 30 anos, com água 24 horas, passou a ser água intermitente. Dia sim, dia não. Então a gente viu um sistema sair de um ponto excelente e ir para um ponto que regrediu. Né? A gente quer fazer o contrário, a gente quer ir lá, as pessoas fazem uso racional da água mesmo, né? Lá aplicado multa, etc. Eu vou estar a falar, a gente não pode correr o risco de, se continuar da forma que está, privatizar o Saerb para que a tarifa aumente 5, 6 vezes a mais do que é hoje, por causa de um grupo de pessoas que não estão querendo pagar, estão usando a água de uma forma irracional. Né? Elas precisam se reeducar para que a gente tenha um serviço de qualidade. A nossa tarifa é quase simbólica. Não tem canto no Brasil que cobre R$17,92, né? R$17,92 por 10 mil litros d'água. Ou seja, você está pagando R$1,79 e 1 litro d'água que você for pedir para um pipa é R$60. Aí o que leva a não pagar? Né? Porque não é razoável. E é um sistema dessa forma insustentável. Olha, muito obrigado. Acho que foi uma boa provocação e eu acho que a gente precisa dar uma reavaliada, uma repensada na nossa própria postura mesmo. Isso não é não estou aqui jogando confete, porque nós precisamos nos sentir responsabilizados também. Sim. Não é? Responsáveis como parte, né? Como parte, exatamente. Obrigado, Enoque. Vamos para o intervalo, já voltamos.